O que o Pablo Marçal, Betts, Jogo do Tigrinho, Igreja Neopentecostal podem ter a ver? A primeira coisa que eu acho que a gente pode refletir sobre o fenômeno Pablo Marçal é que a gente não tem uma categoria pronta para dar conta com o tipo de política ou estratégia política que ele encarna. Embora, obviamente, ele esteja muito próximo do espólio bolsonarista, ou seja, desses eleitores de Bolsonaro ou que tendem a votar no Bolsonaro, vejam o Pablo Marçal como uma opção, ele não é o mesmo tipo de extrema-direita que o Bolsonaro encarna. Então chamar ele de bolsonarista, ou mesmo até fascista, é problemático, porque ele é um outro tipo de outsider, de sujeito fora da política. O que ele tem a ver com o Bet, então, com o Jogo do Tigrinho, com a Igreja Neopentecostal? Me parece que o Pablo Marçal ele encarna outro tipo de estratégia política que tem a ver com um problema que é muito mais complexo e estrutural, que é o do nosso momento de falência das instituições democráticas e do fim daquilo que a gente chamaria de Estado social, ou seja, aquele Estado que emerge depois da Segunda Guerra Mundial, que tenta prover alguma contraparte de políticas sociais para a população, aquilo que ficou conhecido como welfare state, que foi teorizado por vários pensadores liberais, principalmente. Na Alemanha tem o ordoliberalismo, que é o tipo de formulação de estado de bem-estar social ao mesmo tempo economicamente liberal, e tem Keynes, o Maynard Keynes, que vai ser uma figura fundamental para inclusive entender o governo do Lula, principalmente o primeiro Lula, que é aquele que alavanca socialmente o país. Bom, nós chegamos no momento que a democracia representativa, ela não só está passando por uma crise, ela está se esfacelando, na minha leitura, dão conta de um momento novo da sociedade, de um ultraliberalismo, já não mais um neoliberalismo, um acirramento da destruição do Estado social. E aí é importante a gente entender que o neoliberalismo e o ultraliberalismo, eles não querem o fim do Estado, eles não são estadofóbicos. Essa é uma leitura problemática. O neoliberalismo, mesmo na sua corrente mais aguda, que é a escola austríaca de von Mises, de Hayek, de Rothbard, nunca quis o fim do Estado, sempre quis o fim do Estado social, ou seja, esse Estado que tem contraparte social. E por que eu estou falando isso? Porque atualmente, nesse acirramento do ultraliberalismo no capitalismo, que destrói, esfacela a democracia representativa e as instituições sociais e as políticas sociais, a chance do sujeito médio achar que vai ascender socialmente através de um jogo de aposta ou de um jogo de tigrinho é muito maior do que pensar em fazer uma faculdade ou ascender pelo mundo do trabalho. A verdade é que a meritocracia que já está dentro do nosso imaginário, junto com a percepção mesmo inconsciente de que não há mais possibilidades ou as possibilidades são mínimas de ascensão econômica e social a partir do mundo do trabalho ou de uma graduação numa faculdade, joga a esperança do sujeito para o pensamento mágico, para a aposta, para o jogo do tigrinho, para qualquer outro tipo de possibilidade de ascensão mágica, econômica e socialmente. As neopentecostais, que são igrejas que partem de uma noção de teologia da prosperidade, ou seja, Deus vai se manifestar na tua vida te dando melhorias econômicas, ela vai ajudar a alimentar um imaginário de que é quase milagroso que nós possamos sair da condição de pobreza ou de dificuldade dentro desse contexto. O que eu estou dizendo aqui não é que as pessoas têm uma leitura de capitalismo e percebem que dentro desse sistema em permanente crise, e aqui eu concordo com o Deleuze e Guattari, o capitalismo é um sistema que só funciona através da crise, não é que ele chega em crise por descuido. O próprio capitalismo só funciona em crise, ou seja, até eu gosto de dar um outro exemplo, para a gente ter uma Suécia, uma Noruega, a gente precisa produzir dentro desse sistema 300 Congos, 300 Brasis, 300 Angolas, 300 Vietnãs. Isso quer dizer, então, que nós percebemos que há uma dificuldade, de modo generalizado, de ascensão social. E aí, com as redes sociais, com o individualismo, com a meritocracia, com uma teologia da prosperidade, da manifestação de Deus através do milagre, do crescimento, ascensão econômica, surge Pablo Marçal, que é o quê? Coach. O coach é a figura mais bem acabada
desse capitalismo tardio ultraliberal. O coach é a encarnação do individualismo, o coach é a encarnação do milagre, do passe milagroso, da resposta simples para problemas muito mais complexos. O coach é aquele que, inclusive, aposta tudo na motivação e, eventualmente, não raras vezes, menospreza as respostas que demandam mais complexidade. A própria burrice, em certa medida, ela é celebrada porque a burrice daria uma noção de objetividade, uma noção de certeza sem questões, quase uma fé cega. O Pablo Marçal vai encarnar, então, espírito individualista, uma figura muito próxima do jogo do tigrinho nesse sentido, ou da teologia da prosperidade, dentro das redes sociais, que privilegiam o corte, privilegiam o Reels, privilegiam o TikTok, privilegiam aquela fala que é uma mitada, entre aspas, que é aquela fala que muitas vezes é absurda, e aí sim há uma proximidade com a estratégia bolsonarista, mas o Pablo Marçal mexe com esses afetos de uma população que cada vez menos acredita num caminho que passa pela educação, que passa pela ascensão através do trabalho e que vai ter que apostar suas fichas no pensamento mágico. O outsider, Pablo Marçal, influencer, que encarnaria a vitória da meritocracia, a vitória do indivíduo, acaba alimentando esse desejo. E, portanto, é preciso ler Pablo Marçal para além da própria figura, para entender a estrutura do próprio capitalismo, do esfacelamento do Estado Social, do esfacelamento das políticas de ascensão econômica e social dentro desse contexto que a gente chama de democracia, porque é como se fosse um prédio tombado historicamente que se tornou estacionamento. Se derruba todo o prédio, se mantém a fachada e a gente fala: vivemos numa democracia onde todos terão oportunidades iguais e tratamento igual. Fica a reflexão, era isso, vamos arriba!